é Lidiane Kerley do canal Confeitaria Refinada. Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da Semana da Confeitaria Refinada. Nessa semana você vai aprender os segredos e técnicas de como decorar bolos maravilhosos em chantininho da cozinha da sua casa, sem ter experiência alguma com bolos decorados, sem ter equipamentos profissionais e ter uma renda de até R$3.000 por mês aí no seu bairro ou na sua cidade. E para você que nunca fez bolos decorados em chantininho, irá aprender o passo a passo do início ao fim, fazendo bolos lindos, macios e maravilhosos. As decorações dos bolos com o método que eu vou te ensinar serão tão consistentes que não derretem com o calor. E para você ter uma ideia, nem aqui em Maceió, que é a cidade onde eu moro, derrete. E olha que aqui é muito quente. Para você que é uma confeiteira, boleira ou já faz bolos para os seus familiares e amigos, vai conseguir aprimorar ainda mais as suas técnicas nas suas criações de bolos decorados em chantininho, levando o seu conhecimento aí e o seu negócio para um próximo nível na confeitaria. Nesse vídeo de hoje você irá aprender a minha receita inédita e exclusiva de chantilly estabilizado. Eu vou usar um ingrediente secreto que vai facilitar o ponto, deixando muito mais estruturado o seu chantininho. Se você assistiu o vídeo 1, lá você aprendeu a fazer o passo a passo da massa do bolo, o recheio e a calda. E caso você não tenha assistido, aqui nessa página em algum lugar tem um link para você ver o vídeo, tá? Clica nele e assista antes de você ver o vídeo de hoje, ok? Bom, antes de começarmos nossa aula de hoje e aprender sobre essas técnicas, eu quero agradecer do fundo do meu coração as centenas de comentários que eu recebi aqui na Semana da Confeitaria Refinada. Comentários como esses. A Lia escreveu: amei sua aula, já vou usar no fim de semana. Tenho um bolo para fazer da minha sobrinha. Obrigada pela sua caridade em dividir seus conhecimentos com outras pessoas. Obrigada, Jesus te abençoe. Obrigada, Leda. A Rotas escreveu assim: Lidiane, foi através de uma receita sua que tomei coragem para fazer um bolo de casamento. Nossa, a pessoa que encomendou adorou o bolo, ficou muito bom mesmo. Foram tantos elogios que até fiquei sem jeito. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Deus te abençoe sempre. Obrigada, Rosa. A Freitas escreveu: bom dia. Cada aula postada é mais um aprendizado. Estou me aperfeiçoando mais, prestando atenção em cada detalhe. Minhas clientes é só elogio, pois meus bolos estão com mais consistência, saborosos e com a massa linda. Obrigada, Lidiane, por nos ensinar passo a passo. Trabalho na cozinha da minha casa e tenho certeza que daqui para frente terei um enorme número de clientes. Obrigada, Glória. Esses comentários mostram para mim como a Semana da Confeitaria Refinada está mudando a criação de bolos de centenas de pessoas. E eu fico muito feliz por conseguir realmente colaborar com essa transformação. Eu estou fazendo o possível para responder a maior quantidade de comentários, tá bom? E sabe, é muito legal ver essa comunidade de pessoas interessadas em decoração de bolos crescendo e cada um contando um pouco da sua história como confeiteira. Se você ainda não deixou o seu comentário aqui na página, deixa aqui embaixo, tá bom? Bom, então vamos lá aprender a nossa receita inédita e exclusiva de chantilly estabilizado. Bom, o chantilly que eu vou estar utilizando hoje é esse Chantimix da Amélia, ele é da Vigor, tá? Mas esse chantininho que eu vou ensinar aqui pode ser feito com qualquer tipo de chantilly, tá bom? O chantilly que você encontrar aí na sua cidade. A única coisa que eu tenho para falar é que ele tem que estar mega gelado, então antes de bater, coloca 30 minutos no congelador. Eu vou estar utilizando aqui pó para merengue, tá? Você tanto encontra nesses potinhos quanto você encontra em saquinhos. Esse que eu estou utilizando é o da Arcolor. E aqui você também vai utilizar leite em pó. Esse que eu estou utilizando é o leite ninho, mas você pode utilizar o leite da sua preferência, tá bom? Tanto integral quanto instantâneo. Todos os ingredientes que eu estou utilizando aqui, todas as medidas, a receita certinha, as proporções corretas, você vai encontrar no e-book que eu preparei gratuitamente para você. É só você cadastrar o seu e-mail no final dessa aula, que nós enviaremos ele para você no seu e-mail, tá bom? É importante checar a caixa de spam, a lixeira, para ver se o e-book foi para lá, tá ok?
Então, no final dessa aula, você cadastra o seu e-mail que mandaremos para você. Então, aqui você viu que eu coloquei todos os ingredientes no bol da minha batedeira e dou uma mexidinha com o próprio batedor da batedeira. Eu dou essa mexida para que os ingredientes se misturem e se diluam, tá? Para que fique bem incorporadinho, bem diluído, sem nenhum carocinho, para que a gente possa bater. Por isso que é legal você dar uma peneirada no seu leite em pó, para que ele não venha com nenhuma pelotinha, nenhum carocinho, tá? Então, você mexe bastante aqui, só para você diluir, tá bom? Por isso que é importante que o seu chantilly esteja muito gelado, para que ele não perca a temperatura enquanto está batendo, tá? Então, tem que deixar ele bem gelado mesmo. Eu sempre coloco no freezer 30 minutinhos antes de bater. Eu começo batendo na minha batedeira na velocidade mínima e vou aumentando a velocidade conforme o meu chantininho vai ganhando corpo. Conforme ele vai aumentando o volume, eu vou aumentando a minha velocidade, até chegar na velocidade máxima, tá? Esse chantininho, ele é diferente do chantilly, tá? Então, sempre demora um pouco mais para bater quando você acrescenta outros ingredientes no chantilly. Então, não fique preocupada, não queira desligar a batedeira antes. Aqui você vai acompanhar o ponto correto, o ponto certo. Então, eu peço que você não desligue a sua batedeira antes de chegar nesse ponto, tá? Eu vou te explicar qual a diferença entre o chantilly e o chantininho. E também porque em alguns casos o chantininho derrete ou fica mole. Essa é uma dúvida que a maioria das pessoas me fazem e a explicação é muito simples. O chantilly, ele é mais frágil em temperaturas altas. É quase impossível de trabalhar com ele porque ele derrete com muita facilidade. Os acabamentos ficam mais difíceis de serem feitos e o chantilly não fica tão cremoso, ele fica mais poroso. Já o chantininho é diferente, ele é totalmente o contrário do chantilly. O chantininho, ele é resistente a temperaturas altas, não derrete com facilidade. Para você ter uma ideia, eu moro em Maceió e aqui a temperatura é muito alta, às vezes passa dos 34 graus, sabe? E como eu utilizo somente o chantininho nos meus bolos, posso fazer com tranquilidade, sem a preocupação de que ele vai derreter. Além de tudo, ele é muito mais denso. Tem algumas pessoas que não conseguem dar o ponto correto no chantininho. Às vezes ele fica mole, outras vezes denso demais. Na maioria das vezes isso ocorre por dois fatores. O primeiro é porque você bateu pouco ele na batedeira. Às vezes as pessoas desligam antes do tempo, ele acaba amolecendo, porque não chegou na sua densidade correta, ele não bateu o suficiente. O outro fator é porque ele não está na temperatura adequada, na temperatura correta. São os principais fatores para deixar o chantininho mole. E quando você está acostumado a fazer somente o chantilly, você acaba batendo ele um pouco menos, ficando mais cremoso, que é o correto do próprio chantilly. Já o chantininho, você tem que bater ele por mais tempo, para ele ficar mais denso, para ficar mais firme e muito mais poroso. Por isso que ele não derrete em lugares que são muito quentes. O chantininho você consegue saborizar de uma forma mais fácil e melhor. Ele é mais firme, mais cremoso, mais acetinado. Por isso é mais fácil de ser usado e aplicado nos seus bolos. Bem, essa é a maior diferença entre o chantilly e o chantininho. Veja como ele está aqui na minha batedeira. É nesse ponto que a maioria das pessoas já desligam a batedeira e está incorreto. Ele está entrando no ponto ainda, mas eu ainda consigo ver ele bem brilhoso. O chantininho, quando ele está no ponto certo, ele fica fosco, tá? E o ponto correto é quando ele abre um buraco dentro da batedeira e fica totalmente desgrudado o batedor das laterais. Ele gruda totalmente dentro do batedor e gruda nas laterais do bol, tá? Então é o ponto certinho, cria um buraco lá dentro. Em algumas batedeiras não se cria esse buraco, então você vai ter que observar como que a sua batedeira reage, como que ela funciona. E para quem não tem uma batedeira planetária, pode fazer também nas de 2 pazinhas, que esse chantininho dá super certo. Aqui eu estou só empurrando com a espátula para ver se realmente já está no ponto, porque com a espátula eu consigo ver se ele está bem duro, né? Então eu já posso desligar.
Olha só, o ponto correto do chantininho, para você saber que ele realmente deu certo, é quando você levantar o batedor e ele não sair do batedor. Ele tem que ficar totalmente grudado. Olha como o meu, eu levantei e ele ficou totalmente grudado dentro do globo batedor. Esse é o ponto correto do chantininho. Você sabe que ele está no ponto certo. Esse chantininho que acabamos de fazer, você vai ver que ele é super firme, ele é bem denso, então assim, você não vai perder o ponto dele com facilidade. É muito, mas muito difícil que você perca o ponto desse chantininho, porque ele é super resistente. Olha só, o buraco que ficou dentro da minha batedeira, o meu chantininho está todo grudado no globo, tá? Então ele forma aquele buraco ali, é o sinal que bateu no tempo correto, no ponto certo. E olha aqui como ele está poroso. O chantininho a gente tem que deixar assim, bem poroso, para depois a gente texturizar, tá? Então você viu que não foi leite condensado na minha receita, justamente por isso, porque eu quero texturizar ele depois. E olha só como ele tá pesadão. E aí, gostou dessa receita inédita? Você viu que com esse ingrediente secreto, o pó para merengue, você consegue deixar o chantininho muito mais estruturado, facilitando muito a sua vida, como por exemplo, na hora do tingimento do seu chantininho. Nada como um aprendizado de uma técnica simples para facilitar todo o processo de decoração de bolo, não é mesmo? Bom, sabe que muitas pessoas, ao verem os trabalhos e os resultados dos bolos decorados que eu faço, me falam que não conseguirão chegar nesse nível de aprendizado e técnicas de bolos. Rico em detalhes, né? Com um acabamento bonito, uma massa macia, um bolo bem recheado, saboroso. Eu recebo inúmeras mensagens de pessoas me perguntando: Lidiane, como eu faço para fazer bolos da cozinha da minha casa? Como eu faço para começar na confeitaria? Isso é realmente possível? Será, Lidiane, que eu vou conseguir chegar nesse nível da confeitaria? Conseguir fazer esses bolos bonitos, saborosos e bem estruturados? Será que eu sou capaz? Eu sou mais ou menos como você. Não tenho nada de diferente, não nasci sabendo das coisas, das técnicas, nem muito menos nasci sabendo fazer bolos, tá? O que eu fiz foi apenas aprender e aprofundar e aperfeiçoar cada vez mais, colocando em prática tudo o que eu aprendi. Fiz mais de 15 cursos de decoração em bolos. Aprendi, aprimorei em várias técnicas de bolos. Era sempre assim. Eu aprendi uma massa, uma decoração, um recheio ou até mesmo um bolo simples de laranja, por exemplo. E já colocava em prática para não esquecer o passo a passo. E assim eu ia me aperfeiçoando. Foi desse jeito, com vários acertos e erros, sempre fazendo na cozinha da minha casa, que eu criei e desenvolvi o meu próprio método em decoração em bolos em chantininho, onde o chantininho não fica mole, não racha e não derrete. Para você ter uma ideia, nem aqui em Maceió, que é a cidade onde eu moro, o chantininho derrete. E olha que aqui é muito quente. Quando eu comecei, foi do absoluto zero mesmo, na minha cozinha, fazendo os bolos sozinha, sem ninguém, na cozinha da minha casa, pegando as encomendas dos meus parentes, amigos, vizinhos, sem ter equipamentos profissionais. Eu não tinha uma batedeira como essas planetárias no começo. Eu cheguei no início até a pegar emprestado uma batedeira dessas comuns, caseiras, de duas pazinhas, sabe? Para assim poder fazer os meus bolos. Porque o que eu realmente queria era fazer, aprender, perder a insegurança de fazer bolo, sabe? E olha, se eu comecei assim, sem ter nada, você também consegue, tá? No início, para você começar aí da sua casa, você não precisa de equipamentos sofisticados. No vídeo 3, eu vou te contar quais equipamentos são necessários para você começar aí da sua cozinha e assim conseguir fazer os seus primeiros bolos decorados. Veja agora um trechinho de alguns depoimentos. Da semana da confeitaria. Essa semana foi assim uma das melhores semanas da minha vida, porque eu contava os dias para ela postar outro vídeo, né? Postava um vídeo, eu contava os dias para ela postar o próximo. E foi assim maravilhoso, cada dica maravilhosa que eu me encantei pelas dicas dela. Quando ela falou
porque a gente sempre trabalha com aquilo, né? Eu sempre trabalho com a mesma massa, eu sempre trabalho com os recheios, a gente tem os recheios, mas nada inovados. E ela tá ensinando várias massas pra gente, ensinou vários recheios, vários tipos de calda, né? E eu só tenho mesmo a agradecer a Confeitaria Refinada por essa oportunidade, a Lidiane, por essa oportunidade de estar ensinando a gente, dando, porque ela podia guardar o que ela sabe para ela mesma e não passar para ninguém. Mas ela passa o conhecimento dela, então eu só tenho mesmo a agradecer por essa oportunidade, né? Que ela tá dando, porque tá sendo uma oportunidade maravilhosa pra gente, tá sendo um crescimento maravilhoso, fora ainda que ela dá um apoio não só nas receitas em si, mas ela também dá um apoio moral, dá uma força pra gente, um incentivo maravilhoso. Eu não fazia certos recheios, eu não fazia certas caldas por insegurança. Ela nos passa um aprendizado que não tem como dar errado. Tem sido de grande serventia para o meu ramo de bolos. As minhas clientes estão adorando e perguntando como é que eu tenho renovado o meu negócio, como meus bolos estão ficando mais gostosos. E eu agradeço a professora Lidiane Kerley. Porque eu tenho aprendido cada vez mais a fazer bolo, a estabilizar meu chantininho, que muitas vezes ele derretia, ou ele ficava poroso, gente, agora ele fica lisinho, fica uma textura ótima, parece assim, não dá nem vontade de comer com as obras que ela ensina pra gente, de tão lindo que fica. Fora a didática dela, que é apaixonante, você se apaixona pela forma dela explicar, porque ela ri com os olhos, você fica encantado. Eu gosto muito de ver esses depoimentos, porque eles me motivam demais. Ver que pessoas comuns, que não sabiam nenhum tipo de decoração em bolos, conseguiram sair do zero e começar a fazer os seus bolos decorados. Parabéns, meninas! Como eu sempre costumo dizer, é que uma árvore não nasce grande, cheia de flores, frutos. Não, não. Primeiro você tem que plantar uma pequena sementinha, ir regando, cuidando, para que assim ela possa crescer e se desenvolver, até ficar grande e começar a dar os seus primeiros frutos. Na confeitaria é a mesma coisa, do mesmo jeito. Tudo tem que começar pequeno, de baixo, para assim ir crescendo gradativamente, tudo no seu tempo. Devemos plantar a nossa pequena sementinha ali e ir regando até começar a colher os nossos frutos, né? Que são as nossas encomendas dos bolos. O medo, a insegurança, ela sempre vai vir. É normal, como foi pra mim. Mas temos que vencer isso. Temos que ousar e fazer. Mesmo que você erre no início, não tem problema. Porque assim você vai aperfeiçoando e melhorando cada vez mais. Porque os obstáculos, eles existem sim, estão aí para o nosso crescimento. Eu mesma errei muito e eu tive muita insegurança, mas eu venci e hoje eu vejo que tudo que eu passei me fortaleceu muito. Então, não tenha medo, tá? Faça acontecer, que o resultado vem. É só você começar. Foi por isso que eu criei a Semana da Confeitaria Refinada, para te ajudar, para você não precisar percorrer tudo que eu percorri sozinha para chegar nesse método que eu cheguei. Você irá aprender tudo aqui, nessa semana. Você sabe por que é possível faturar com os bolos decorados? Porque existe uma demanda muito grande de pessoas que precisam e que querem encomendar bolos decorados para suas festas. E na maioria das vezes são festas dos seus filhos, netos, familiares, amigos, parentes. A demanda ela tá aí, bem na sua porta, do nosso lado. A gente só tem que aproveitar e realmente pôr a mão na massa e começar a fazer. E mesmo que você trabalhe fora e ame a confeitaria, dá para conciliar as duas coisas no início. A sua paixão em confeitar com o seu trabalho. Você pode pegar suas encomendas e fazer à noite, nos finais de semana, na sua casa, para assim você complementar a renda no final do mês, né, da sua família, da sua casa. E dá super certo fazer assim. E quem sabe no futuro você transforme a sua paixão, o seu hobby em fazer bolos na sua principal fonte de renda, como é no meu caso hoje em dia, né? Agora, mesmo que você não faça seus bolos para vender,
dá para você aprender e fazer para sua família, para o aniversário do seu filho, economizando aí uma graninha nas festinhas. Eu até acho legal que você comece a fazer assim no início, tá? Porque dessa forma você vai ganhando mais confiança, vai colocando em prática tudo que você aprendeu aqui e vai vencendo a barreira da insegurança, do medo de errar. O que eu posso te adiantar é que daí já podem surgir as suas primeiras encomendas. Porque as pessoas, ao verem as suas decorações de bolos, vão ficar encantadas com o seu trabalho como confeiteira. Bom, agora vamos texturizar os nossos bolos, tá? Esses são os bolos que a gente fez lá no vídeo 1, tá? Eu vou aplicar em cada bolo uma técnica diferente. No primeiro, vamos deixar ele liso. No segundo, vamos deixar ele espatulado. E no terceiro, vamos deixar ele com um acabamento de granulado dourado. Você aprenderá 3 técnicas em um único bolo. Vamos lá? Agora chegou a hora de texturizar esse chantininho. Eu sempre texturizo o chantininho depois que eu bati ele. Eu não coloco o leite condensado junto para bater. Por quê? Dependendo da quantidade de corante que eu for utilizar no meu chantininho, se eu já bater com leite condensado, ele pode desestruturar. Pode não ficar na textura correta, tá? Então, primeiro eu vou tingir o meu chantininho, tá? Vou aplicar ali a cor que eu quero para depois colocar o leite condensado. No meu caso aqui, eu vou fazer o bolo branquinho, então eu não vou precisar tingir. Por isso, eu já venho aqui com o leite condensado. O leite condensado, eu aconselho que você utilize ele na temperatura ambiente, tá? Porque se ele estiver gelado, ele fica muito grosso. E aí fica difícil de misturar com o restante do chantininho, tá? Se ele tá em temperatura ambiente, não. Ele fica muito mais fluido e você consegue misturar melhor. Esse chantininho, o fato dele ficar bem poroso, então ele utiliza um pouco mais de leite condensado. Eu já fiz outras receitas que precisam de bem pouquinho leite condensado e já fica acetinado. Como esse chantininho que eu ensinei é super resistente, ele fica bem denso, então você pode colocar o leite condensado sem medo que ele não vai desestruturar. Claro que com bom senso, né? Colocando sempre aos poucos para você ver qual a sua necessidade. Mas não é aquele chantininho que você vai ficar com medo se colocar uma gota a mais ou uma gota a menos de leite condensado. E veja que quando eu misturo, quando eu estou aqui texturizando, então eu estou misturando bem o leite condensado com o chantininho, para tirar as bolhas de ar, para deixar ele bem liso. E veja que eu não tenho muita frescura para misturar, eu mexo mesmo, mexo com vigor. Olha só a quantidade de leite condensado que eu já coloquei e eu continuo com o meu ponto maravilhoso. Então, assim, é um chantininho que você não precisa se preocupar, porque ele não vai sair do ponto. Você pode mexer. Imagina que toda essa quantidade de leite condensado que eu coloquei fosse de corante, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Eu iria ter colocado tudo isso de corante e não ia ter saído do ponto. Porque, olha só, eu já coloquei muito leite condensado, já mexi e ele não sai do ponto. E é justamente por isso que eu quero mexer bastante, para que você veja que por mais que eu mexa, por mais que eu texturize, ele continua firme. E olha só, como ele já está lisinho para poder alisar o meu bolo. Já chegou na textura correta, bem acetinado, sem nenhum furinho. Eu vou passar aqui a minha espátula novamente para que você veja o quão perfeito é esse chantininho, o quão maravilhoso ele é. Ele é simplesmente a melhor receita de chantininho que já existiu. Olha só quanto ele fica lisinho e o quanto que eu manipulei ele, o quanto que eu bati nele na minha mão e ele não perdeu o ponto, continua maravilhoso. Então é simplesmente perfeito, super fácil de fazer. Eu tenho certeza que nunca mais você vai ter problema com o seu chantininho. Porque olha só, se seguir todas as dicas que eu falei aqui, se seguir tudo direitinho, nunca mais seu chantilly vai dar errado. Veja aqui como ele cai da minha espátula, ó, quando eu viro a minha espátula de lado, porque para a gente alisar um bolo, o chantininho ele tem que estar um pouco mais molinho, mais cremoso. Mas mesmo assim, mesmo ele estando mais molinho, ele é super denso. Quando ele cai no meu bol, ele não cai fazendo aquele barulho de fofo, sabe, de porte.
tipo como se estivesse mole? Não, ele cai denso, ele cai duro. Então, mesmo ele estando na textura correta para alisar os bolos, ele ainda continua denso, estruturado. Então, assim, é muito perfeito esse chantininho, tenho certeza que você vai gostar. Olha só, fica um efeito de pasta americana mesmo, porque fica sem furinho nenhum, fica super lisinho. Olha só que maravilhoso, né? E dessa mesma maneira você vai poder tingir ele na cor que você quiser. Só tinja primeiro para depois texturizar, tá bom? Assim você não vai perder o ponto e vai saber direitinho quanto de leite condensado você precisa colocar. Olha só, gente. Veja que eu manipulo ele bastante e ele continua estruturado. É maravilhoso. Bom, agora vamos cobrir e nivelar o nosso primeiro bolo. Aqui eu tenho um cake board, é um pratinho de papelão, tá? Do tamanho do meu bolo, ou seja, 15 centímetros. E perceba que ele tem um furo no meio. Esse furo no meio eu fiz com uma faquinha mesmo aqui em casa. E ele é necessário para passar a minha estrutura no final, tá? Então eu já tenho que colocar ali com o furinho. Se você quiser, pode utilizar pratinho de isopor. Na primeira semana do chantininho, eu utilizei os pratinhos de isopor. Mas eu vi que muita gente tinha medo do pratinho de isopor, mesmo ele sendo super seguro. Então eu resolvi nessa semana, na segunda semana da confeitaria refinada, utilizar coisas diferentes. Então eu estou utilizando o pratinho de papelão, cake board, você encontra em qualquer loja de confeitaria, tá? E você compra o pratinho maior, depois é só você cortar do tamanho que você quiser, tá bom? Então agora, com uma espátula dessas bem comuns que a gente fatia bolo, né, que a gente tira a fatia do bolo, dessas bem tradicionais, eu vou aplicar uma fina camada do meu chantininho no meu bolo. É uma fina camada mesmo, tá? É somente para selar o meu bolo e para não deixar que fique farelos de bolo saindo enquanto eu estou decorando, né, alisando o meu bolo, nivelando. Então eu não vou me preocupar aqui em nivelar, deixar ele certinho, nada disso. Eu só preciso passar uma camada bem fina de chantilly, de chantininho, na verdade, para que não fique farelinho de bolo saindo, para que não fique recheio ali melando o meu chantininho, nada disso. Então é apenas para selar, tá? Então eu selo muito bem esse meu bolo. Acertei a lateral, venho aqui em cima, dou uma acertadinha também, para tirar o excesso de chantininho. E aí eu venho, agora sim, aplicando o meu chantininho com movimentos de vai e vem com a minha espátula. E eu vou aplicando mais ou menos uma camada de 1 centímetro de chantininho, tá? Eu aconselho que seja 1 centímetro, porque depois a gente ainda vai tirar um pouquinho desse chantininho que tiver em excesso. Então não é legal que você faça uma camada muito fina, tá? Porque se você for fazer alguma textura com a espátula, se você for fazer algum detalhe que você precise tirar um pouco de chantininho, então você não vai conseguir, tá? Porque ele já vai estar muito fino. Então eu começo colocando essa camadinha que é de mais ou menos 1 centímetro, tá? De espessura. E eu vou aplicando, olha só, aplico a minha espátula e faço um movimento de vai e vem. Mas cada pessoa tem uma maneira de aplicar o chantininho no bolo, uma maneira que já é acostumada. Então, assim, pode utilizar um outro equipamento, uma outra espátula que você goste de alisar o seu bolo, tá? De aplicar chantininho. Pode aplicar com bico de confeitar, para quem gosta também. Vai funcionar de todo jeito, tá? O importante é você fazer o processo. Mas o utensílio que você vai utilizar varia muito, né? Existem muitos utensílios hoje no mercado e muitos deles estão corretíssimos e funcionam super bem. Então, você vai escolher aquele que você mais se identifica, tá? Então, quando você estiver aplicando, fazendo esses movimentos de vai e vem, não se preocupe em deixar muito liso, não. A gente vai utilizar um outro utensílio que vai deixar esse bolo super lisinho e nivelado, tá? Então, não se preocupe se você não tiver habilidades manuais, que se a sua mão for pesada demais, porque nesse momento, para a gente alisar a lateral e o topo, a gente vai utilizar uma outra espátula, tá? E vamos fazer os movimentos corretos. Então, é essencial que o seu chantininho esteja bem texturizado, tá? Para que você consiga um bom acabamento.
E aqui eu apliquei também, ó, no topo, apliquei no meu topinho todinho, mais ou menos a mesma camadinha de 1 centímetro de espessura. E aqui em cima eu dou uma leve alisada, tá? Dou uma leve alisadinha com essa mesma espátula, só para tirar um pouquinho ali de excesso, deixar ele mais ou menos nivelado. Posso fazer com muito mais calma. A hora do nivelamento do bolo é uma hora que você realmente se dedica ali para que você faça o seu melhor trabalho, para que você deixe o mais liso que você puder, tá bom? Mas é tranquilo e muito de deixar retinho, você consegue praticando, tá? Então não há segredo nem fórmula mágica, você só tem que praticar mesmo, tá bom? Então eu dou apenas uma leve alisadinha aqui na parte superior e já vou para a lateral. Na lateral eu estou utilizando uma espátula amarela, essa espátula é da Blue Star, então é muito utilizada na confeitaria essa espátula por ser maravilhosa. E você encontra em muitas lojas de confeitaria. É só você encostar ela na lateral do seu bolo e com a ajuda da bailarina, né? Você precisa de uma bailarina para fazer esse movimento, você vai girando. A sua mão, ela não se mexe. A mão que está com a espátula, ela não mexe de lugar. Ela continua no mesmo lugar. A mão que vai mexer é a mão que está girando a bailarina, tá? Que vai fazer o seu bolinho girar e você consiga alisar toda a volta dele, todo o diâmetro dele, tá? Se você passou a espátula e você viu que alisou, mas em algum momento ali, em alguma parte, não alisou direito, você pode vir com um pouquinho de chantininho, coloca ali naquele lugar que está faltando, que não alisou bem, e depois você vem com a sua espátula novamente e repete o mesmo processo, tá? Olha só, passou ali na lateral e ela vai alisando de novo, tá? Esse é o processo mais fácil e mais rápido, né, de você alisar a lateral de um bolo. Porque essa espátula, ela permite deixar o bolo bem retinho, bem lisinho, tá? Se o seu chantininho estiver bem texturizado, você vai ter um grande efeito visual, porque vai ficar realmente parecido com pasta americana, bem lisinho. Então, ó, você vai fazer quantas vezes for necessário, tá? Alisar, 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 até você ver que tá perfeito, que tá sem nenhuma marquinha, que você já tá satisfeita com o trabalho. Não adianta a gente fazer um trabalho de qualquer jeito, um trabalho mal feito, porque o cliente, ele observa muito isso, né? Então, a gente tem que caprichar e dar o melhor de si para poder conquistar aquele cliente ali, tá? E assim que você terminar de fazer a lateral, você pode ir fazer o topo, tá? Algo bem simples assim, requer um pouquinho de delicadeza para você não estragar as quinas, mas dá para fazer tranquilamente. Para o topo, eu venho sempre com a mesma espátula que eu estava utilizando para aplicar o chantininho. Eu venho com ela de fora para dentro, com a mão super leve, uma mãozinha de aranha mesmo, bem levinha. E eu venho com ela bem reta, de fora para dentro. Passo, limpo um pouquinho, depois vou novamente. Você tem sempre que ter um perflex do seu lado, um paninho, para que você possa ir limpando a lâmina da sua espátula, tá? Sempre. Passou uma vez no bolo, você precisa tirar o excesso na sua tigela e limpar no perflex ou no paninho ou no papel toalha, tá? Onde você quiser limpar ela. Mas você não pode voltar com ela suja para o bolo, porque depois você não vai conseguir melhorar essa quina, tá? Então é essencial que você limpe ela sempre que você for voltar ela para o bolo, tá bom? Para que você consiga deixar o seu bolo bem limpinho, sem marcas nenhuma, tá? E dependendo do trabalho que você for fazer, você não precisa deixar ele extremamente liso, porque às vezes você vai colocar vários acabamentos em bico e às vezes a pessoa fica muito preocupada em deixar ele extremamente liso, sendo que não vai mostrar essa beleza, porque vai ser coberta com bico e às vezes você acaba perdendo um tempo ali desnecessário, tá? Mas sempre que o seu bolo for aparecer, então você tem sim que se preocupar e deixar ele bem lisinho. Agora, essa parte aqui de baixo, ó, eu estou fazendo a base do meu bolo, tá? Essa parte aqui de baixo, ela é essencial para você fazer bolos de andar. E eu vou explicar como que eu fiz isso quando eu estiver fazendo o próximo bolo. Então, fica espertinho aí, que eu ainda vou ensinar como você vai fazer esse acabamento embaixo, para quando você montar o andar,
você não machucar o seu bolo, nem a decoração do seu bolo. Então é bem legal, fica de olho aí, que ainda tem muita dica aqui nessa aula, hein? Não parou! Agora vamos fazer aquele suporte, né, pra gente colocar embaixo do bolo. Ao invés de só usar o cake board, o pratinho de papelão do tamanho do meu bolo, eu vou usar um pratinho de isopor também, só que menor, tá? Menor, 1,5 cm mais ou menos, do que o cake board que tá no tamanho do meu bolo. Eu vou fazer um furo no meio dos dois, tá? Tanto do pratinho de isopor, quanto do pratinho de papelão. Só que esse furo tem que ser igual, tanto no de cima quanto no de baixo, tá? E esse furo tem que ser suficiente para passar a minha estrutura que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, eu vou colocar um pouquinho de recheio, um doce, um ganache, qualquer coisa que você tiver na sua casa, para grudar o isopor no pratinho de papelão. Dessa maneira, o meu pratinho de papelão já vai ficar mais alto do que a superfície, né, que eu vou estar colocando o meu bolo. E assim, eu coloco um pouquinho mais de doce na parte de cima do pratinho do papelão para poder desvirar o meu bolo, tá? Olha só, espalha um pouquinho. E aí, você pode colocar ele na forma do bolo para poder desenformar. Tá? Então, é só desembalar, bem prático, bem simples. E aí, na hora que você for decorar e for transportar ele para colocar em cima do andar, você não vai estragar a decoração, porque tem uma altura ali, né, em relação à superfície. O seu bolo normalmente, tá? Passando aquela primeira camada para selar o bolo, depois você vem com a segunda camada de chantininho mais grossa, com 1 centímetro de espessura, tá? Veja, observe lá na base do meu bolo, ó, que ela tem uma elevação, né? Ela não está totalmente, o meu bolo, grudado na minha bailarina. Ele tem uma elevação. É nessa elevação que a gente consegue dar aquele acabamento. Então, vem com uma espátula. Quanto mais cremoso tiver o seu chantininho, melhor vai ser para você nivelar ele, tá? Quando a gente vai decorar com os bicos, a gente precisa do chantininho num ponto um pouquinho mais firme, tá? Não pode ser poroso, mas tem que ser um pouquinho mais firme. Já pra gente nivelar os bolos, quanto mais cremosinho ele tiver, melhor. Vai alisar melhor, vai ficar com menos bolinhas, tá? Então, é bem importante que a gente deixe ele bem cremosinho na hora de nivelar os bolos. Depois é só vir para as quinas com a mão bem levinha, sempre limpando a espátula, tá? De fora para dentro. E aí você pode se dedicar bastante nesse momento a nivelar o seu bolo para deixar ele o mais retinho possível. Esse chantininho, ele tem uma durabilidade de 5 dias na geladeira, tá? Então, você pode fazer, e caso você não vá utilizar, você pode guardar ele na geladeira, tanto já texturizado ou não, ele sem texturizar também pode guardar. Eu só recomendo que antes de se você guardar ele na geladeira, sem estar texturizado, na hora que você tirar da geladeira, primeiro dá uma mexida nele, porque às vezes com descanso, depois que você tira, nem precisa texturizar, tá? Então, antes de você tirar da geladeira e já colocar o leite condensado, você primeiro mexe ele, vê se ele realmente precisa ser texturizado, para depois você texturizar com leite condensado, tá? E sobre guardar ele já tingido, eu prefiro guardar ele purinho e depois você tinge na hora que for utilizar, principalmente com as cores fortes, porque pode deixar um residual do corante, né? Se ficar muito tempo na geladeira já tingido, tá bom? E esse chantininho também pode congelar, se você quiser, é só depois dele estar batido já, você coloca num saquinho e leva no seu freezer, tá? E olha só como é que a gente faz agora, bem no detalhe, esse acabamento, ó, como tem aquele degrauzinho, né? Então, isso me possibilita fazer esse acabamento aqui na base, ó. Eu venho com a espátula bem de leve e vou igual nas quinas, na parte superior, de fora para dentro. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, de fora para dentro.
E esse chantilly em particular, ele tem algo muito legal que antes de você montar os andares, você precisa levar o seu bolo na geladeira e deixar lá pelo menos umas 2 horinhas. Por quê? Porque esse chantilly ele vai endurecer na parte de fora, ele vai criar como se fosse uma película resistente, tá? Ele vai continuar cremoso por dentro, não vai atrapalhar em nada a textura dele. Mas por fora ele cria uma casquinha mais durinha. E aí, quando você vai encaixar um andar em cima do outro, você não corre aquele risco de acabar com o seu trabalho, né? O chantilly ser cremoso, não pode nem tocar. Não, com esse chantilly isso não funciona. Ele fica durinho, então é bem melhor de você montar os andares, tá? Com ele geladinho depois de descansado. E aqui eu vou utilizar essa espátula aqui para fazer essas ondinhas. Veja que é muito simples, eu só encosto a minha espátula e faço um movimento da onda mesmo, subindo e descendo e ao mesmo tempo girando a minha bailarina. Eu não posso apertar com muita força, porque senão ele vai começar a sobrar muito dos lados, tá? Então não fica legal. Mas vai fazendo com bastante delicadeza, ó, e fazendo um movimento de sobe e desce para você formar as ondas. E não tem problema de ficar desencontrado, tá? É bonito até que fique desencontrado as ondinhas para dar um ar bem natural, tá? E na parte de cima você também pode fazer a mesma coisa, ó. Tanto pode fazer de camadinhas ou você pode fazer direto assim, ó, de uma vez só. Você vai girando a bailarina. A bailarina é de fundamental importância para você que está começando, tá? E agora a gente vai fazer o granulado dourado. Eu vou ensinar de 2 maneiras, tá? Para você deixar esse granulado dourado. Então, eu tô jogando aqui, essas são umas bolinhas, eu vou estar utilizando um pincel de silicone para grudar na lateral. E eu tô utilizando essas bolinhas coloridas, porque é como a gente encontra ela na loja de confeitaria, né? A gente encontra ela assim, coloridinha. E você vai poder fazer 2 efeitos diferentes para deixar essas bolinhas douradas, tá? Um efeito é deixar ele totalmente dourado, então você vai ver apenas o dourado como cor. E o outro efeito, que é o que eu vou utilizar, é você deixar ele dourado, mas com aquele fundo colorido, que dependendo da decoração que você vai fazer, combina muito, fica bem interessante, porque fica com várias cores, mas o dourado predominando. Então, ó, para colocar na lateral as bolinhas, eu também utilizo uma espátula dessa, caso você tenha. Então, você pode colocar tanto com uma espátula, ajudando a subir as bolinhas, quanto com um pincel, você vê que também funciona. Ou até mesmo com a sua mão, você também pode colocar com a mão. Sempre tirando o excesso, né? E levantando, ó. Tá vendo? Desse mesmo jeitinho que eu tô fazendo. Cada vez você vai subindo mais, levantando mais, e aí você consegue chegar até lá em cima. Esse meu bolo, antes de começar a fazer, você vê que eu levanto ele e ele não afunda, ele não deforma. Eu consigo arrastar a minha espátula nele, ó, e ele não deforma. Por quê? Porque ele estava na geladeira um pouquinho, enquanto eu estava fazendo outro bolo, ele ficou na geladeira um pouquinho, então ele está bem firme do lado de fora. Então eu posso decorar da maneira como eu queira aqui, que ele não vai deformar, não vai perder as quinas, nada disso, porque ele já está resistente. Então esse chantilly, ele é maravilhoso por conta disso, tá? E aqui, ó, eu vou só colocando em volta do bolo todo, ó. Com a mão eu acho melhor, acho mais fácil, acho que pega numa área maior, tá? Mas aí você vai vendo qual utensílio você se identifica mais. E não pode ter medo, não precisa jogar as bolinhas, tá? Pode encostar a sua mão, abre sua mão, encosta ela no chantininho, que as bolinhas, as miçanguinhas, elas vão grudar, tá? E na parte de cima também vou colocar um pouquinho, na parte de cima é mais fácil, mais tranquilo, é só colocar as miçanguinhas e ir arrastando elas com a mão mesmo, tá? Para não deixar muito excesso não vai ajudar, tá? Então, espalha bem para que fique uma camada bem fininha das miçanguinhas, né? Dos confeitos, dos confetes, para que não fique uma camada muito grossa e aí acabe caindo muito, né? Conforme você for manipulando o seu bolo, vai caindo bastante, então deixe numa espessura bem fininha, tá? De confetes.
E aí é só você ir espalhando. Se precisar de um pouquinho mais, você pode colocar. E agora eu tenho aqui pó para decoração dourado. Esse pó, ele vende em lojas de confeitaria, tá? E aqui eu tenho 2 tons, que é um amarelo gema e o outro é um ouro envelhecido. Então eu vou fazer uma misturinha dos dois, tá? Eu vou estar utilizando 2 partes do mais claro e uma parte do escuro, mas você pode utilizar qualquer pó para decoração que você queira. Se você não quiser fazer o dourado, você pode fazer de outra cor sem problemas, tá? E aí eu vou colocar também uma parte de álcool de cereais. Se você não tiver álcool de cereais, você pode estar utilizando uma bebida, tá? Pode ser uma cachaça, pode ser vodka, que também faz o mesmo efeito e vai evaporar. Então, não se preocupe se você vai fazer esse bolo para uma criança, porque essa bebida ela vai evaporar, não vai ficar no seu bolo, tá? É somente para diluir o pó para decoração, tá? Então, ó, com um pincelzinho, se você não tem bombinha, você pode fazer isso. E dando batidinhas com um pincelzinho, ó, até você pintar todo o bolo. Demora um pouco mais fazendo desse jeito. Na verdade, bem mais. Tá? Então, se você puder investir numa bombinha como essa, que também é encontrada em lojas de confeitaria, vai ser muito melhor para o seu trabalho. Aqui eu coloquei um pouquinho mais de álcool de cereais, porque eu vi que a minha mistura estava muito grossa, tá? Então, eu coloco um pouco mais de álcool de cereais para diluir essa mistura, para que ela fique mais fluida, tá bom? Então, sempre que você vê que se a sua misturinha ficou muito ralinha, você coloca mais pó. Se ficou muito grossa, você coloca mais álcool de cereais, tá? E aí, é só você borrifar o seu bolo, tá? Com essa bombinha, que ela vai deixar o seu bolo todinho dourado. Se você quiser deixar ele totalmente dourado, então você pode fazer por camadas. Faz a primeira camada, borrifa a primeira vez, deixa secar uns 20 minutos, 25 minutos, faz a segunda camada, que assim ele vai ficar cada vez mais dourado. Aqui eu quero deixar ele com esse efeito. Ele tá dourado, mas você vê um fundo colorido, você vê algumas cores, alguns pontos de cor, então fica bem legal. Agora, se você quiser deixar ele totalmente dourado também, você já pode aplicar as bolinhas já douradas. É só você colocar somente o pó para decoração, sem o álcool de cereais, tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui, porque acabou caindo demais. Então, você coloca um pouquinho, né, das miçangas que você vai utilizar em um potinho, coloca um pouco do pó para decoração, sem o álcool, sem a bebida, tá? Tampa esse pozinho e mistura. Mistura bem, tá? E quando você abrir o potinho, você vai ver que legal, vai estar totalmente dourado as suas miçangas, os seus confetes. Olha só, sem nenhum ponto de cor, tá? Fica totalmente dourado. Então, você já pode aplicar no seu bolo assim, totalmente dourado, tá? Como eu quero que fique aquele fundo colorido, então eu fiz da outra maneira. Ufa! Parece trabalhoso, né? Mas não é. É tudo muito simples e fácil de fazer e dá um acabamento muito top nos seus bolos. Centenas de pessoas estão me perguntando: e agora, Lidiane? Como eu posso levar esse trabalho para frente? Dar um passo mais avançado nas criações de bolos. Você tem alguma solução mais avançada e detalhada? O fato é que eu possuo sim uma solução mais completa e avançada, um treinamento. Eu procurei passar o máximo de conteúdo por aqui, mas por mais que eu queira detalhar muito sobre decorações de bolos em chantininho, o tempo aqui na Semana da Confeitaria Refinada é muito curto e limitado. Mais pra frente eu vou falar mais pra você sobre essa solução, sobre esse programa mais completo. E por enquanto, eu quero que você aproveite ao máximo aqui a Semana da Confeitaria Refinada, tá bom? No próximo vídeo, no nosso vídeo 3, nós vamos montar o nosso bolo infantil com uma super estrutura de 3 andares. Você vai aprender a aerografar, a texturizar sem utilizar ali grandes equipamentos, sem utilizar um aerógrafo profissional para você poder tingir o seu bolo. E iremos finalizar o nosso bolo com um lindo
lindo topo de bolo em scrap, tá bom? Além de aprender a fatiar o seu bolo de uma maneira que não se tenha desperdícios, fazendo aí o seu bolo render muito mais. E com todas essas técnicas que você está vendo aqui na Semana da Confeitaria Refinada, já vai ter aí um enorme diferencial para você nas suas criações de seus bolos. E eu disponibilizei um e-book, tá? Para você com todas as receitas dessa aula de hoje. Aqui embaixo, na página da Semana da Confeitaria Refinada, tem um botão escrito "Quero baixar meu e-book 2". Basta você clicar nele, tá? Mas se você por acaso estiver vendo esse vídeo pelo meu canal do YouTube, aqui embaixo do vídeo, na descrição ou nos comentários, tem um link para você se inscrever na Semana da Confeitaria Refinada. Vai lá no vídeo 2 para você poder baixar o seu e-book, tá? Então é isso, eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Vou te pedir duas coisinhas. A primeira é para você deixar o seu comentário aqui embaixo na nossa página, falando da aula de hoje, ou falando um pouco sobre você, da sua experiência na confeitaria, combinado? Eu quero saber muito mais sobre você, tá? E a segunda é para você compartilhar a Semana da Confeitaria Refinada com as pessoas que você quer que tenha a vida transformada pela confeitaria, tá? Então abaixo do vídeo tem um botãozinho para que você possa compartilhar no seu Facebook. É muito simples, basta clicar nele e compartilhar, tá bom? E eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e eu espero muito o seu comentário aqui embaixo, tá? Um super beijo e até mais!